Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar os impactos econômicos da agroenergia no Brasil. Nosso convidado é o Dr. José Manuel Cabral, do setor de transferência de tecnologia da Embrapa Agroenergia. A produção de energia a partir da biomassa não é novidade por aqui. Desde a era Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, o país aproveita o bagaço e a palha da cana-de-açúcar para gerar energia. Mas foi só há 4 décadas, com a crise do petróleo, que o Brasil avançou nesse sentido, com a estruturação do pró-álcool. O sucesso do etanol fez do Brasil referência mundial no assunto e estimulou a busca de novas tecnologias para o aproveitamento da biomassa energética. Foi quando surgiu a Embrapa Agroenergia. Desde então, novos passos foram dados. O país criou a estatal Petrobras Biocombustível e lançou o Programa Nacional de Biocombustível, que inova também ao incorporar a agricultura familiar em sua cadeia produtiva. Doutor Cabral, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação. Eu pediria para o senhor uma base mais conceitual até. Quais são os fundamentos que sustentaram a criação da Embrapa Agroenergia? Bom, a Embrapa ela foi criada há 41 anos. É uma empresa que já está consolidada, tem tido muitos sucessos na geração e transferência de conhecimento e tecnologia para a agropecuária. Durante o governo Lula, com a expansão da produção de etanol, foi lançado o Plano Nacional de Agroenergia. Uhum. E esse plano, ele propunha e propôs, e foi então acatado, a criação de uma unidade da Embrapa, especificamente para trabalhar com agroenergia, ou seja, para trabalhar com etanol, com biodiesel, com florestas energéticas e assim. Uhum. A unidade foi criada há 8 anos. Uhum. Agora, nessa caminhada é preciso superar muitos obstáculos, né? Eu pediria que o senhor nos descrevesse quais foram os principais obstáculos superados, porque inclusive aqui se alcançou, ao contrário do que era muito propalado mundialmente, uma combinação, né? Verificou-se que era possível uma combinação entre produção de agroenergia e também crescimento da produção de alimentos. Perfeitamente. Essa é uma das grandes virtudes brasileiras em termos de aproveitamento do espaço, aproveitamento do solo. Nós conseguimos compatibilizar perfeitamente a produção de alimentos com a produção de energia. Esse era uma das incógnitas iniciais do programa, da expansão do programa de agroenergia, porque se dizia que havia o risco de que as plantações de cana e as plantações de dendê pudessem ter um impacto negativo sobre a produção de alimentos. Mas, ao contrário, nós vemos que a produção de insumos energéticos, a produção de etanol, de biodiesel, pode ajudar, pode estimular o uso desses biocombustíveis no campo, aumentando a produção de alimentos. No Brasil, não há realmente esse conflito entre produção de alimentos e produção dos insumos energéticos, dos biocombustíveis. Até porque a área total ocupada pela plantação de cana não é muito relevante, né? Hoje nós temos a produção de cana-de-açúcar no Brasil, ocupa um pouquinho mais do que 1% de toda a área do Brasil. Isso é muito pouco, não tem um impacto relevante do ponto de vista de ocupação da área. E em termos da área agricultável, da área que é cultivável, é cerca de 2%. Então não chega a ser realmente um problema para um país com as dimensões e com o potencial do Brasil. Isso dizia que a ocupação total mundial da plantação de cana é em torno de 25 milhões? 20 milhões de hectares, é uma ocupação muito pequena. São poucos países que produzem cana-de-açúcar de forma mais extensiva e a produção total, quase metade dessa produção está no Brasil. Nós temos no Brasil uma produção de uma área cultivada com cana-de-açúcar entre 8 e 9 milhões de hectares e no total do mundo é de 20 milhões de hectares. Isso é muito, muito, muito pouco. Como é que a Embrapa Agroenergia trabalha o conceito de economia de baixo carbono?
Esse é um dos aspectos mais importantes hoje em termos da agroenergia e em termos da sociedade em geral. Porque o carbono, o gás carbônico, né, que é o principal causador do efeito estufa, ele, na produção da biomassa, né, que depois vai dar origem ao etanol e ao biodiesel, esse gás carbônico é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese. Então, na produção desses biocombustíveis, existe uma absorção, uma retenção de gás carbônico. Isso é muito importante. No balanço de gás carbônico aí na atmosfera, essa retirada do gás carbônico pelos biocombustíveis, ela tem um impacto positivo muito, muito grande. Agora, muito nós temos hoje, doutor Cabral, uma estimativa de que 47% da nossa matriz energética venha de energias renováveis. Exato. Nesse total aí de 47%, qual é o papel, qual é a parte que é ocupada pela agroenergia especificamente? Essa é uma excelente pergunta, é muito importante que a gente frise esses números. Esses 47%, em termos de mundo, é uma coisa absolutamente ímpar, uma coisa única do Brasil, né? Em termos de mundo, hoje, a energia renovável está em torno de 13%, 14%, e o Brasil já alcançou 46%, 47%. Desse total, 17% vem da cana-de-açúcar e mais um pouco do biodiesel. Então, a gente pode dizer que cerca de 18% de toda a energia consumida no Brasil vem do etanol e do biodiesel. E temos uma outra parcela importante, que é a lenha e o carvão, que às vezes não são muito consideradas, são entendidas como combustíveis assim, menos importantes, mas hoje elas são responsáveis por 9% de toda a energia consumida no Brasil. Então, juntando os 18 com os 9, nós temos 27% de toda a energia consumida no Brasil vem da agroenergia, do etanol, do biodiesel e das florestas energéticas. Agora, o Brasil é tido como o 14º maior emissor de gás carbono do mundo, né? Que quantidade de poluentes o Brasil deixou de emitir na atmosfera com a edição do etanol, graças ao etanol? Então, eu não tenho esses números de momento, mas é uma quantidade muito expressiva, porque, como eu disse, no balanço de gás carbônico, esse que é absorvido pelas plantas, né, pela cana-de-açúcar, pela soja, pelo dendê, e pelas florestas energéticas, né, pelo eucalipto, pelo pinus, isso é de enorme importância para retirar gás carbônico da atmosfera. Realmente, ao longo desses, como você citou, desses 40 anos de pró-álcool e também do programa de biodiesel, do programa de florestas energéticas, uma quantidade muito expressiva de gás carbônico foi retirada. Gás carbônico, inclusive, que é produzido em grande parte, que é liberado, né, pela queima dos combustíveis fósseis, né? Combustível derivado do petróleo, do gás natural. Então, esse gás carbônico, ele é reciclado, ele é retirado da atmosfera pelo cultivo dessas culturas energéticas. Olha, eu tenho informação de que hoje a Embrapa Agroenergia está muito concentrada na produção, né, de novas tecnologias do que é chamado de etanol de segunda geração. Perfeito. O que vem a ser isso e quais os impactos econômicos se espera da implantação do etanol de segunda geração? Então, o etanol de segunda geração é o que a gente chama de nova fronteira do etanol. Porque o etanol que a gente hoje consome, ele é produzido a partir dos açúcares presentes na cana-de-açúcar, principalmente, e em outras matérias-primas, mas principalmente na cana-de-açúcar. Mas a cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar a gente usa praticamente 1/3. E não usa a parte do bagaço, não usa a parte das folhas, das ponteiras, para fazer etanol.
Quando se usa isso, quando se usa o que a gente chama de material celulósico ou lignocelulósico para fazer o etanol, nós podemos aumentar em cerca de 40% a produção de etanol sem precisar aumentar a área de plantio de cana. Então, essa efetivamente, vai ser um grande ganho para a sociedade, né? Não só no Brasil, porque hoje, como eu disse, é a nova fronteira. Muitos países hoje estão investindo recursos consideráveis em desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento da parte da celulose, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar, de outros resíduos agrícolas, de resíduos florestais, de maneira a transformá-los em etanol de maneira econômica e melhorando a sustentabilidade de todo esse processo, porque, como eu disse, você aumenta a produção de etanol sem precisar aumentar a área, sem precisar expandir a área de cultivo. E atualmente esses resíduos da produção do etanol, eles são desprezados na natureza? Atualmente, por exemplo, uma parte do bagaço é usada na produção de energia elétrica. Exato, o bagaço de cana já é usado, né? Nós já temos no Brasil cerca de 100 usinas de açúcar e álcool que produzem bioeletricidade e colocam essa bioeletricidade à disposição dos consumidores, né? Que, como a gente diz, eles colocam isso no grid de distribuição de energia elétrica e uma grande parte é usada para a autossuficiência energética dessas instalações. Mas ainda sobra muito bagaço, que é usado na alimentação animal, é usado para outras finalidades, mas há uma disponibilidade de bagaço que poderá ser utilizado, então, para fazer mais etanol. Então, esse é um aspecto importante. Como você disse, é um dos pontos principais das nossas pesquisas na Embrapa Agroenergia. Nós temos uma equipe de pesquisadores, de técnicos envolvida em diversos aspectos ligados ao etanol de segunda geração. A Embrapa Agroenergia é vanguarda nesse tipo de pesquisa, vanguarda mundial? Nós estamos em conjunto com outras instituições, inclusive no Brasil, há instituições no Brasil que estão bem avançadas. A própria Petrobras, né? A Petrobras tem pesquisas importantes nessa área. Nós temos algumas outras instituições públicas e privadas também trabalhando, usando principalmente o bagaço como principal matéria-prima. Nós, na Embrapa Agroenergia, nós estamos buscando um caminho um pouco diferente. Nós estamos buscando um caminho de outras matérias-primas celulósicas, né? Outras matérias-primas como capins, como resíduos de outras culturas, para, a partir desses materiais, produzir o etanol. Enquanto isso, a maior parte das outras instituições no Brasil estão usando o bagaço de cana, que é o que está disponível, né, para a produção do etanol. E nós estamos pensando um pouco mais adiante em outras matérias-primas para essa produção. Bom, no próximo bloco, nós vamos fazer aqui uma pequena interrupção. Nós vamos conversar um pouco mais sobre biocombustível e também uma coisa chamada economia do resíduo, ou seja, a produção de agroenergia do resíduo. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.